Oi gente, tudo bem? O meu nome é Renan e sejam bem-vindos a mais um vídeo, na verdade o primeiro vídeo desse canal. Já faz muito tempo que eu tô enrolando pra gravar esse vídeo, então talvez a pauta esteja um pouquinho antiga. Mas hoje eu quero falar sobre os meus livros favoritos de 2021, em abril de 2022. Mas é porque tem um time ali de uns 3 meses que eu já tô pra gravar isso aqui e nunca consigo. Então hoje eu vou aproveitar que a gente ainda tá no primeiro semestre de 2022, então ainda dá tempo de fazer retrospectiva. Talvez eu ainda faça mais uns 3 desses falando sobre os meus lidos de 2021. Mas tudo bem, a gente releva, a gente finge que a gente ainda tá em 2021, porque a verdade é que todo mundo ainda acha que tá em 2020, né? Então qual o problema? Mas antes de tudo, eu queria primeiro pedir desculpa pelo cenário meio bagunçado, e segundo dizer pra vocês se inscreverem nesse canal e deixar um comentário, porque aí a gente aumenta o engajamento, né? Eu não vou prometer dia de vídeo, porque nem eu sei que eu não vou conseguir gravar, mas 2 vezes por semana, pelo menos, tá aí um vídeo legalzinho, falando de leituras, falando sobre séries, talvez, filmes, muito provavelmente, mas principalmente sobre livros. E a outra coisa que eu queria falar é que eu voltei muito além em 2020, então eu já tinha parado há uns 3 anos mais ou menos de ler, então vocês vão perceber que nessa lista aqui tem muitos livros antigos e que não necessariamente são de 2021. Então, assim, é um dos melhores de 2021, mas os melhores que eu li em 2021. Porque eu já tô com uma falta aí de livros que eu precisava ler desde 2015, mais ou menos, foi quando eu parei de ler assim com muita constância. Então vocês vão ver que essa lista aqui tem muitos livros de 2017 pra frente, muitos livros que vocês já devem ter ouvido muito falar e fizeram muito sucesso nessa época, e é porque eu tô realmente tentando me atualizar no mundo literário e tentar voltar a ler com mais frequência. Então tem bastante livro que foi muito sucesso nos outros anos, por exemplo... Ah, não vou dar exemplo, né? Vou guardar pra lista. Eu já ia dar um exemplo. Mas tem bastante livro muito conhecido e que só entrou na minha lista esse ano porque eu só li esse ano mesmo. E é uma coisa que tá acontecendo muito em 2022 também. Eu quero fazer uma lista de livros que eu tô lendo ainda nessa primeira metade do ano. Muito provavelmente sai ainda essa semana. Então vocês vão ver que tem essa repetição aí de talvez alguns muito famosos, alguns atores muito famosos inclusive, tipo a Taylor Jenkins Reid. Tá muito presente na minha lista porque eu já tô vendo o hype dela há muito tempo, eu já tô vendo que as pessoas estão gostando muito do trabalho dela, e aí eu fui procurar em 2021 e acabei gostando muito também. E é engraçado que tem outros muito famosos também de 2014 pra frente, que também foi outra época que eu parei muito de ler. Então, assim, é basicamente um catadão de livros que eu fui lendo. Eu falei assim, qual livro famoso que eu não li ainda? Esse aqui. Aí fui lá e li e entrou pra lista de favoritos. E como é sempre bom ter indicações, se você tiver alguma indicação de livro ou quiser deixar o seu top 8 de livros favoritos de 2021, deixa aí nos comentários que eu vou ler, vou ver se tem algum livro que eu não li também e vou procurar, né? E aí, como eu já dei um spoiler, é um top 8, porque foram algumas leituras, assim, muito... que se destacaram muito das outras, então eu decidi juntar num top 8 ali, de livros muito bons, e colocar aqui numa lista pra vocês. Em 8º lugar, eu coloquei um livro chamado Roube como um Artista, que tem um título meio tendencioso, mas ele é um livro de não ficção, que é uma coisa que eu não costumo ler muito, mas que acabou entrando entre os meus favoritos, que é uma tendência aqui que vocês vão ver, porque tem muitos livros que eu não costumava ler, de gêneros que eu não costumava ler, que acabaram entrando nos meus favoritos porque eu decidi explorar e conhecer mais os autores. Então, me surpreendi bastante com alguns. O Hobby como um artista em si, ele é um livro que fala sobre a teoria da criatividade e é um assunto que eu me interesso bastante. Eu li ele no começo de 2021, se eu não me engano, em abril ou maio. E pra vocês terem uma noção, esse foi o primeiro livro que eu li em 2021. Então eu realmente tava com a cabeça meio louca, assim, não tava conseguindo ler nada. E esse foi o primeiro. Em compensação, esse ano, a gente tá em abril, eu acho que eu já li 12 livros. Então tem uma mudança aí, uma clara mudança de opinião. Esse livro aqui ele vai falar muito sobre exercícios para melhorar a sua criatividade, e como eu trabalho com isso, eu achei que era muito legal eu conseguir ter uma visão maior do que outros teóricos pensam sobre criatividade, esse tipo de coisa, porque eu já li muita coisa sobre isso na faculdade. Eu trabalho com escrita, então esse livro me ajudou bastante a melhorar a minha criatividade em si, mas também a minha visão sobre os livros e autores e roteiristas em si, porque eu acho que a gente começa a pegar um pouco mais de onde vem a influência deles. Então fica mais fácil pra gente assimilar todas as coisas de um filme ou de um livro que a gente tá lendo. E aí por isso eu acabei colocando ele em 8º lugar.
Logo depois eu coloquei um outro e-book, porque o Hobby como artista também li em e-book, mas esse em si não saiu físico, que é o The Evidence of the Affair, da Taylor Jenkins Reid, que, como eu falei, é uma autora que eu conheci esse ano. Fui ler e acabei me apaixonando. Esse aqui, se eu não me engano, ele é o livro mais recente dessa lista, porque ele saiu em português em 2021, e eu acho que foi em outubro de 2021. Eu li ele em novembro, dezembro, mas eu li ele em inglês porque eu não sabia que tinha em português, então eu fui no inglês mesmo. Esse aqui é o segundo livro que eu li da Taylor, porque o primeiro eu gostei muito, que a gente vai falar mais pra frente, que ele tá lá na frente. Mas como eu gostei muito do primeiro livro que eu li dela, eu decidi dar uma outra chance e começar por um e-book, que é uma coisa mais simples de ler. Ele é muito mais curtinho, mas se eu não me engano ele tem umas 60 páginas, por aí. O editor vai colocar aqui na frente. O editor, que sou eu, vai colocar aqui pra vocês. Mas, pra ser bem sincero, eu não tava com muita expectativa pra ele. Eu não achei que ia ser tão bom quanto eu achei. Não, pera. Me confundi um pouco. Eu não esperava que fosse tão bom quanto eu achei que foi. Melhorou, né? Porque ele não tem uma sinopse, assim, super interessante. Ele não é um livro que te chama muita atenção, logo de cara, né? Então, assim, eu fui ler realmente porque eu curti muito o que eu já tinha visto dela. Se você não conhece, esse é um livro contado de uma forma um pouco diferente. Ele é contado a partir de cartas. A narrativa dele é toda sobre cartas. Não sobre cartas, mas contada através delas. Então, basicamente, são cartas trocadas por duas pessoas que foram traídas. The Evidence of the Affair, entendeu? Então, assim, basicamente, o marido da Carrie traiu ela com a esposa do David. E aí os dois chifrudos começaram a trocar carta. Entendeu? É assim, uma trama de fofoca. É uma trama de fofoca, aquelas fofocas de bairro, assim, bem... Eu amo. E, assim, é uma sinopse meio meh, né? É meio... Tá, os dois chifrudos tacando carta, mas... É meio estranhinha. E por isso que eu realmente não tinha me tocado, assim, que seria um livro legal e tudo mais. Mas eu acabei me surpreendendo bastante. O livro em si, ele é muito emocionante. Ele toca em algumas pautas muito interessantes no final, do meio pro final ali. E isso provavelmente vai acabar triste. Bem triste mesmo. E aí, mudando totalmente de gênero, é uma troca, assim, absurda. Trocando totalmente de gênero, em sexto lugar eu coloquei O Porquê Não Pediram a Evans, da Agatha Christie. Esse livro, inclusive, eu emprestei recentemente pra uma amiga, e se eu soubesse que eu ia gravar esse vídeo tão cedo, eu não teria nem emprestado, porque aí eu podia mostrar aqui pra vocês. Porque, assim, esse livro foi muito importante, porque ele me tirou de uma ressaca literária muito grande. Muito grande. De anos, basicamente. Porque eu li ele depois que eu li o Hobby como um Artista, mas ele em si foi o que me tirou dessa ressaca, porque eu li ele quase um mês depois que eu li o Hobby como Artista. E foi ele que me fez voltar a realmente querer ler mais histórias, ler mais livros. Ele me ajudou demais nessa questão. Esse livro aqui é o livro de abril, do Clube da Rainha, que é o clube do livro da Bel Rodrigues, muito famosa no Booktube, em dedicação às obras da Agatha Christie, que é uma escritora de romances policiais. Então você meio que já sabe o que esperar desse livro aqui. Ele é um livro de mistério, é um romance policial, tem um assassino, tem um detetive, tem morte, tem reviravolta, tem tudo. Então, assim, a gente tem o Bob, que ele tá na cidade dele ali, jogando golfe, até que um dia ele joga essa bolinha de golfe ali no campo e ela acaba caindo de um penhasco. A bolinha. E aí, tudo bem, parece tudo normal. O menino ali desastrado derrubou a bolinha do penhasco. Mas, quando o Bob vai atrás da bolinha, ele vê que no fundo do penhasco tem um corpo. Um corpo de alguém que deve ter caído e tá pra morte mesmo. Na beira da morte, próximo a morrer. Já pode até colocar a música da Luísa Sonza de fundo, tá? Penhasco. E aí o que mais deixa a gente intrigado nesse começo é porque o Bob desce o penhasco pra ajudar o moço, porque ele não tá morto ainda. Mas vai morrer, né? Tá prestes a morrer ali. Só que antes de morrer, ele sussurra uma frase pro Bob, que é justamente: por que não pediram a Evans? Gente, sério, esse livro é simplesmente sensacional. Ele tem uma vibe, um clima, tudo nele lembra muito aqueles filmes da Sessão da Tarde. Pode parecer que eu tô falando merda, mas não quero falar, tipo, é um filme ruim, por isso que parece um... Não, é um livro ruim, por isso que parece um filme da Sessão da Tarde. Pelo contrário, ele é muito bom e ele lembra muito o filme da Sessão da Tarde. Você vai ver que ele é mais leve do que os outros livros da Agatha, mas ao mesmo tempo ele tem muitas das coisas que a Agatha traz nos livros dela. Então, um romance
meio nas entrelinhas ali, um mistério muito forte, muita investigação. E é um livro que eu acho que eu indicaria pra alguém que quer começar a ler a Agatha Christie. Esse foi o meu primeiro contato com ela, eu não tinha lido a Agatha antes. E pra mim foi uma porta de entrada maravilhosa, porque eu simplesmente adorei. Esse é um dos meus livros favoritos dela, inclusive. E numa sequência, assim, maravilhosa, a gente vai ter outro livro da Agatha, porque como eu falei, eu li muito desses livros da Agatha pelo Clube da Rainha. E aí eles acabaram entrando muitos deles aqui nessa lista, porque eu realmente gostei de muita coisa dela. Então aqui em quinto lugar eu coloquei Um Gato Entre os Pombos. Não lembro a ordem de lançamento, mas se eu não me engano esse aqui saiu depois de O Porquê Não Pediram a Evans, e esse foi o livro de agosto do Clube da Rainha, se eu não me engano. Esse livro aqui parece um pouco com a vibe de Evans, ele também tem esse clima de filminho de sessão da tarde, mas aqui a Agatha introduz um tema muito utilizado nas obras dela, que eu ainda não tinha visto, que são as tramas políticas. Então, esse elemento em si diferencia muito o Evans de Um Gato Entre os Pombos, porque são duas tramas muito diferentes e ao mesmo tempo com uma vibe muito parecida. O cenário principal do livro é uma escola super chique, só para meninas, chamada Meadowbank, que tá se preparando para receber de volta as alunas depois de um recesso. Só que as coisas começam a dar um pouco errado quando a nova professora de educação física acaba sendo morta. Eu amo que o YouTube vai desmonetizar, com certeza. Mas a nova professora de educação física acaba sendo morta no pavilhão de esportes da escola. Meio pesado. Ao mesmo tempo que a gente tem essa trama Meadowbank acontecendo, em um outro país, no Oriente Médio, a gente tem uma outra linha de história com um príncipe que acaba perdendo as joias dele durante uma revolução. Então a gente já sabe que em algum momento essas duas histórias vão se conectar, e às vezes elas estão as mesmas histórias envolvidas no mesmo crime. Tem um negócio aí. Mas, de verdade, esse aqui é um dos melhores livros que eu já li da Agatha, e de romance policial, de thriller e tudo mais. Os três, na verdade, que eu vou falar aqui da Agatha. 2, e agora mais um, depois que já vai vir aí. Mas a Agatha, ela é muito boa nisso. Certeza que ela inspirou muitas obras de thriller e de ficção atual, porque ela era muito boa no que ela fazia. E aí, sem mais delongas, a gente vai pro outro livro da Agatha, que é O Convite para um Homicídio. Esse aqui que também é um pouco ali com a vibe dos outros dois, mas ele também tem o seu próprio estilo, ele também tem uma vibe muito diferente. E é isso que eu fico me perguntando às vezes, como é que a Agatha conseguia diferenciar tanto os livros dela? Porque esses 3 livros em si, eles têm uma vibe meio parecida, que é a vibe da escrita da Agatha, mas ao mesmo tempo eles são muito diferentes. E não é só a história. Parece que eles foram escritos por pessoas diferentes, mas ao mesmo tempo parece que eles foram escritos pela Agatha. Não fez nenhum sentido o que eu falei aqui, mas é porque quando você vai ler, você vai perceber que tem algo neles que se parece muito, mas tem alguma coisa na história sempre tem uma modificação, e você meio que não fica enjoado da leitura dela, porque assim, a mulher escreveu 40 livros, 60, por aí. E ela precisava sempre inovar nas coisas que ela fazia, porque senão, em algum momento, ia ficar repetitivo. Mas eu li muitos livros dela até agora, e eu continuo no Clube da Rainha lendo esses livros dela, e até agora nada pra mim pareceu como se ela estivesse se repetindo, sabe? Mesmo nas histórias com os detetives mais famosos dela, o Hercule Poirot ou a Miss Marple, tem um clima diferente, mas ao mesmo tempo elas são muito diferentes entre si. É uma coisa assim, totalmente louco que eu falei aqui agora, ninguém vai entender. Mas se você já leu a Agatha Christie, você sabe do que eu tô falando. E assim, Convite para um Homicídio, ele já começa numa sequência maravilhosa de abertura, que a gente vai conhecendo os personagens um a um, que também são os nossos suspeitos, porque basicamente anunciaram no jornal de uma cidade pequena que em tal dia e em tal horário, em um lugar aí da cidade, alguém ia morrer. Então é basicamente realmente assim, um convite, olha, gente, vem pra cá que eu vou matar alguém, hein? E aí a gente vai descobrindo quem são os moradores dessa cidade, como eles, né, quais são as personalidades deles, no caso são vários, porque assim, uma coisa que a Agatha gosta de fazer é colocar um monte de gente, né, nas histórias dela. Então essa aqui é uma clássica história da Miss Marple, que é essa detetive muito famosa da Agatha, e nas histórias dela a gente sempre vai ver um tema muito parecido, que são gente rica se ferrando, né? Muita fofoca de gente rica, na cidadezinha pequena, morte. Essas são as histórias da Miss Marple, e eu adoro.
Ver gente rica se ferrando, eu adoro. Então a gente vai acompanhar essa mulher que, né, na casa dela que foi escolhida pra ser esse lugar onde vai ter essa morte, que é basicamente na teoria é tipo um cortiço, mas não é, porque, né, não é aqui no Brasil, e é um lugar muito mais chique e tudo mais. Mas é uma história cheia de reviravoltas. Talvez a história da Agatha que eu li até agora com mais reviravoltas. E eu tenho certeza que você não vai descobrir quem é o assassino, porque é realmente, ao mesmo tempo que todas as pistas estão na nossa cara, elas não estão. Assim como a gente teve 3 livros seguidos da Agatha, agora na minha lista eu vou colocar 3 livros seguidos de um gênero que, como eu falei, essa lista aqui tá cheia de gêneros que eu não leio normalmente, mas que acabaram entrando na lista dos meus favoritos de 2021, porque eu tive o meu primeiro contato com eles. E esses próximos 3 livros aqui são de romance. E romance é realmente um gênero que eu não leio normalmente. Não é algo que eu sou muito apegado. Eu sei que tem muita gente que gosta de romance de época e esse tipo de coisa. Não é muito a minha vibe ler romance de época ou romance contemporâneo. Não gosto muito. Mas esses próximos 3 livros, inclusive os 3 melhores dessa lista, são de romance, mas com uma diferenciação, assim. Eles são romances LGBTs. E alguns deles nem são romances, assim, tão focado no romance, no desenvolvimento do casal e tudo mais. É muito mais voltado nos personagens principais e esse tipo de coisa. Então, em terceiro lugar, eu coloquei Com Amor Simon, da Beck Albertalli. A Beck é uma autora que eu leio há um tempo já, e eu já ouço muito falar dela há um tempo. Desde que o filme de Como Simon lançou, ela vem emplacando muitos sucessos até, né? Ai, já adoro falar isso, emplacou muitos sucessos, acho muito chique. Mas ela vem de muitos sucessos aí, além de Simon vs. A Agenda Homo Sapien, ela também lançou a sequência, se eu não me engano, que chama Leia Fora de Sintonia. Depois ela lançou Com Amor Creekwood, que é uma sequência dos 2 livros. E acho que tem muitos outros livros que se passam ali no universo do Simon. Mas eu, pessoalmente, só li esse aqui. E eu li Leia também, mas eu não gostei muito. Achei muito estranho, assim. É diferente. Mas não curti muito, não. Eu cheguei a ler também um outro livro dela com o Adam Silveira, que é o autor de Os Dois Morrem no Final. Mas eu também não gostei muito. Então tô meio enjoadinho, assim, com a Beck. Mas acho que eu quero ler algumas outras coisas que ela tá lançando. Alguns livros dela que não vieram aqui pro Brasil ainda, eu ainda quero muito ler. E tem outros livros que ela já escreveu, tipo Os 27 Crushes de Molly, que eu também não li, mas quero muito. Mas não é um vídeo sobre a Beck Albertalli, é um vídeo sobre as minhas listas de favoritos. Por isso que eu vou falar sobre Com Amor Simon agora, que é o único que eu realmente gostei. Com Amor Simon é um romance, basicamente. Se você não conhece, ele tem uma adaptação muito famosa nos cinemas com o mesmo nome. E é basicamente sobre o Simon, que ele tá conversando com um cara pela internet que ele chama de Blue, mas que ele não sabe quem é essa pessoa. Então é tipo um web romance e ele não sabe a identidade desse Blue. Então ele não sabe quem do colégio dele é o Blue e tudo mais. E a gente meio que acompanha o Simon nessa trajetória de tentar descobrir quem é o Blue. Mas também é muito sobre a descoberta do Simon, sobre a vida, sobre a visão de mundo dele, sobre a autoaceitação e a aceitação dos pais dele com a sexualidade dele. Então, no final das contas, é um livro muito legal. Eu chorei muito. O final, ele é muito emotivo, assim. É um livro que eu adoro. E acho que os 3 próximos aqui acabaram entrando não só pra minha lista de favoritos do ano, mas também como uns favoritos pra vida. Favoritei, 5 estrelas e favoritado, tá? Em segundo lugar, eu coloquei o único livro nacional que tá aqui nessa lista. Inclusive, se você tiver indicações de livros nacionais, deixa aqui nos comentários, porque eu quero muito começar a ler mais livros nacionais. Eu já tive um outro contato com esse mesmo autor esse ano, lendo um conto dele que eu adorei. No caso, o Vitor Martins. Mas ele é o único autor nacional que eu realmente tenho o costume de ler, porque eu já li muitas coisas dele. E eu queria poder expandir mais a minha visão sobre a literatura brasileira. Então, se você tiver indicação de alguma coisa que você goste da literatura brasileira, deixa aqui nos comentários pra mim ver. Mas, como eu já dei spoiler, o livro é do Vitor Martins. Ele tem vários romances, ele escreve bastante romance. Mas o que eu mais gosto dele e o que entrou pra essa lista é o 1 Milhão de Finais Felizes.
Esse que é um livro também sobre romance, também um romance LGBT. Aqui a gente vai ter a história do Jonas, que ele tem, assim, uma relação muito complicada com os pais dele, a vida dele tá uma bagunça, e aí ele acaba conhecendo lá no café onde ele trabalha, inclusive na Avenida Paulista, ele conhece um cara que ele chama de Barba Ruiva e ele acaba se apaixonando por ele. Um amor à primeira vista, assim. Mas o mais engraçado é que o Jonas, ele é escritor, então ele anota uma ideia que ele tem ao ver a barba ruiva do cara sobre um livro sobre piratas gays. E aí a gente vai meio acompanhar essa história dele não só desenvolvendo esse romance, mas a gente também vai ver ele escrevendo essa história, que é uma das coisas mais legais que tem dentro do livro, que diversifica bastante ele e traz esse adicional. Ai, senti que eu tô falando muito sério agora, né? Eu mudei totalmente o tom. Esse livro aqui é um livro que, se você quiser chorar com o livro, eu diria pra você ler ele. Porque o final é de te deixar destruído, assim, completamente. É muito triste, mas ao mesmo tempo te dá um pinguinho de esperança, assim, sabe? É aquele livro pra você ler pra deixar o coração quentinho. E aí, a gente chega no primeiro lugar. Inclusive, que eu acho que eu preciso trazer ele físico, né? Então eu coloquei em primeiro lugar Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid, e tava lá no começo da nossa lista. Eu falei que eu ia trazer ela de novo, porque esse aqui foi o primeiro livro que eu li dela, um dos últimos que eu li no ano passado. E assim, a Taylor é impecável em tudo que ela se propõe a fazer. Vocês viram que eu li 2 livros dela e os 2 entraram na lista de favoritos porque realmente são muito bons. Inclusive, quero ler muito mais dos livros da Taylor, porque eu realmente gostei muito das 2 coisas que eu li dela. Esse aqui faz parte daquela quadrilogia agora, basicamente, de livros que falam sobre determinadas épocas. Então a gente tem esse aqui que fala sobre a década de 50 e 60. Se eu não me engano, Daisy Jones era da década de 80 e Malibu Renasce de 70. Ou Daisy Jones de 70 e Malibu Renasce em 80. E agora ela tava a lançar o livro que se passa na década de 90. Eu quero muito voltar pra ler os outros livros dela antes de completar essa minissérie, alguma coisa assim. Não sei como ela vai chamar isso. Mas porque eu sei que a Taylor, ela tem muitos livros e todos eles, para mim, chamam muita atenção porque parecem ser histórias muito diferentes entre si, mas ao mesmo tempo com esse toquezinho Taylor Jenkins Reid de construir personagens e de fazer você chorar, porque essa mulher, ela acaba com o nosso psicológico totalmente. Então, Evelyn Hugo, pra você que não conhece, é um livro que já vem feito sucesso há muitos anos. Eu acho que ele foi lançado em 2018 ou 2017, e agora tava saindo uma adaptação, talvez no ano que vem, pela Netflix, em filme e tudo mais. O que eu acho um pouco estranho, porque eu acho que esse livro merece uma série, não um filme. Porque é muita coisa pra contar dentro de um filme. Mas se você não conhece essa história, a gente vai ver a Evelyn, que é uma atriz do cinema, do glamour hollywoodiano, lá na época de ouro de Hollywood, nos anos 50 mesmo. Ela é uma atriz super renomada, e ela é muito famosa por ter tido mais de 7 maridos. E ela é muito famosa por conta dos seus relacionamentos, né? Como a gente vê no título do livro, Os 7 Maridos de Evelyn Hugo. Ela acaba ficando muito famosa por isso, mas o livro fala muito sobre amor de uma forma diversificada. Fala muito sobre amizade, tem um romance LGBT, fala sobre solidão também. Por incrível que pareça, eu acho que esse é um dos livros mais tristes que eu já li na minha vida. O final dele é de chorar mesmo, assim, é pra te afundar na fossa, te fazer arrancar os cabelos, que é muito triste, realmente. Fiquei muito magoado. Inclusive, nossa, Taylor Jenkins Reid, vou te fazer pagar minha terapia, viu? Muito complicado, muito complicado. Eu adoro esse livro. Eu adoro esse livro. Eu já quero reler ele. Nem faz tanto tempo assim que eu li. Não faz nem, sei lá, acho que faz uns 5 meses que eu li, porque eu li muito no final do ano, novembro, outubro, por aí. E eu já quero muito reler. Eu quero reler ele antes do filme sair. Ó, do livro, que louca. Antes do filme sair, quero reler ele, quero estar com a história fresca pra poder reclamar da adaptação, que é isso que a gente faz, né? A gente lê pra poder reclamar da adaptação depois. Porque eu quero poder conhecer toda a bibliografia da Taylor, quero poder ler tudo que ela lançou, porque ela parece realmente ser uma escritora muito engajada, ela tá sempre com um projeto novo, essa mulher é meio doida, tá sempre com um livro novo pra lançar, então assim, quero muito ler. Porque estão relançando agora, acho que se eu não me engano, Para Sempre Interrompido. Eu não sei se é isso. Eu sei que estão relançando um livro dela mais antiguinho, estão relançando, trazendo uma nova capa, ou tá saindo agora no Brasil, eu não tenho certeza. Mas eu quero muito ler esses livros da Taylor pra completar toda a bibliografia dela, poder estar preparado pro próximo que vai sair esse ano, eu acho, e poder acompanhar o hype, né? Tem que estar perdendo das novidades. Mas é isso, o primeiro vídeo do canal vai ficando por aqui. Foi um vídeo mais longo, né? Bem longo, inclusive.
mais longo do que eu pretendia, mas tudo bem. Então se você gostou, não esquece de deixar o like, um comentário e se inscrever no canal, tá bom? Um beijo e tchau!